Olá, eu sou o Osmar e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é o dia que nós vamos falar sobre microfone. Eu não sei se você já teve a oportunidade de palestrar, de apresentar um trabalho, de fazer alguma coisa em que você precisou usar um microfone. Muitas vezes, usar o microfone pode ser difícil. Muitas vezes, as pessoas têm trauma, tem alguma coisa, um bloqueio quando pegam o microfone na mão. E, na verdade, usar o microfone é algo muito simples. Porém, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer, você precisa saber para você usar um desses três microfones. O microfone auricular, microfone bastão e microfone de lapela, que são os microfones mais comuns. O que você precisa entender é que o microfone, na verdade, é um amplificador da sua voz. Ou seja, o que você não deve fazer no microfone é falar muito alto ou gritar, justamente porque ele serve para amplificar o som que sai da sua boca. Uma coisa importante para você prestar atenção é na sua fala, na articulação e na sua dicção. Por quê? Dependendo da qualidade do microfone, da captação do som, dependendo da qualidade da caixa de som ou das caixas de som, de como elas estão dispostas no ambiente, isso pode prejudicar muito a sua fala, pode prejudicar muito o entendimento das pessoas. Muito bem, vamos começar com o microfone bastão. Primeira coisa que a maior parte dos microfones vai ter ou um botão aqui ou um botão na parte de baixo para ligar e desligar. É importante você saber que, de modo geral, quando você arrasta o botão para cima, ele liga. E na parte de baixo, normalmente você aperta um botãozinho e deixa apertado, ele também liga, tá? De modo geral, os microfones ligam dessa forma. Depois você pode colocar em stand-by, você pode ligar, mas isso não é tão importante. O importante é você saber ligar, porque às vezes você pega o microfone na mão, você vai falar e não sai som, tá? Se acontecer isso com você, o que eu não recomendo que você faça? É o que eu ensino no meu curso de oratória. Não dê filtros negativos. Ou seja, você não precisa falar, ai gente, tô nervoso, ai, eu não sei mexer com isso aqui. Meu Deus, foi só pegar na mão que parou de funcionar. Se você pegar e falar, bom dia, e você vê que não sai som, você olha, liga, bom dia, maravilha. E começa a falar o que você estava falando. Não precisa dar uma desculpa, não precisa ficar nervoso, nem nada disso. É normal pegar um microfone que está com algum problema, com uma falha, ou que está desligado. Então você pega e liga. Para você não correr esse risco, você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, se você está usando esse microfone no meio de outras apresentações, se alguém está te chamando no palco para você falar, é o caso que você menos tem controle sobre a situação. Então, o que você pode fazer? Duas coisas para você saber se o seu microfone está ligado. Porque às vezes ele está ligado aqui, mas não está ligado na mesa de som. A primeira coisa, você faz isso. Você arrasta a sua unha aqui em cima, porque você vai ouvir na caixa de som um barulhinho, um croque-croque. Ou, somente de você fazer esse movimento com os dedos, você também vai ouvir um barulhinho na caixa de som. Já é o suficiente para você saber que está funcionando. Você não precisa falar, testando, nesse caso específico. O que você não deve fazer? Bater no microfone. Porque aqui dentro deste globo tem, logicamente, o microfone, e é sensível, então não tem por que bater. Isso é feio, faz um barulho e não tem um motivo para você fazer isso. Só você fazer isso aqui é o suficiente. Qual é o melhor dos mundos? Quando você é o primeiro a apresentar ou é a única apresentação. Aí você chega antes, você testa o microfone. Na hora de testar, você precisa andar pelo ambiente onde você vai falar, então você anda pelo palco, se você vai apresentar no chão, vai para frente, para trás, fala, vê se todo o ambiente está funcionando, se o microfone não está dando interferência, observe se as caixas de som não estão dando microfonia, se tiver, você precisa desviar geralmente um pouquinho a caixa de som, porque se a caixa está de frente para o microfone, dá microfonia, se você abrir um pouquinho, para de dar essa interferência. Outra coisa importante, você precisa testar a sua voz. Porque se a pessoa tem uma voz muito grave, é importante diminuir um pouquinho o grave. Se a pessoa tem uma voz muito aguda, aumentar um pouquinho o grave, tem que dar uma reguladinha. Se você entende um pouquinho, você faz isso. Se você não entende, vai testando. Pesquisa mais sobre isso porque é importante também. Mas, de modo geral, se sua voz é grave, é ruim se você deixar muito grave na caixa de som. E se é fina, é ruim deixar muito fino, muito agudo na caixa de som. Maravilha.
Dito isso, você tem que saber que a melhor maneira para você segurar o microfone é com a sua mão aberta, não com a mão fechada assim. Porque quando você segura assim, dá uma sensação que você está agarrando o microfone, que você está com medo, que você está ansioso, que você está nervoso, mesmo que você não esteja. Então, segura aqui com os dedos abertos, que é tranquilo. Se o microfone for pesado, ou se você tiver muitas horas, o dia inteiro apresentando, vai doendo a mão. Você troca de mão, obviamente, mas principalmente você pode colocar 1 ou 2 dedos atrás do microfone. Você coloca 1 ou 2 dedos, que é para dar apoio. Ou às vezes você está com um passador de slide, que não está aqui, mas você está com um passador de slide, você pode segurar ele aqui também, se for o caso. Última coisa a respeito do microfone. Ele deve estar a uma distância de uns 10 a 15 centímetros da sua boca e numa angulação de mais ou menos 45 graus. Antigamente, ensinava a usar o microfone apoiado no queixo, o que além de ser muito feio esteticamente, que parece que você é um robô, parece o Silvio Santos, né, que ficava com o microfone aqui, também é uma coisa antiga que não se usa mais, não tem o porquê você fazer isso. É que isso aqui funciona, por quê? Porque às vezes você está aqui, se você desviar a sua cabeça, você perde. Então você precisa andar com o microfone junto com a sua boca. Por quê? Porque a captação do som está somente aqui em cima. Diferente de um outro microfone chamado boom, que ele capta tudo que está em volta. Não, esse microfone ele capta somente aqui em cima. Então se eu falo aqui embaixo, não vai soar legal. Então eu preciso falar exatamente aqui nessa parte, para que realmente soe muito bem o que eu estou falando. Então você prestando atenção nisso, vai funcionar perfeitamente. Ó, antes de falar do microfone auricular, se você está gostando desse vídeo, está fazendo sentido para você, então lembra de curtir o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui se você está gostando, porque isso ajuda no engajamento e ajuda as outras pessoas a entenderem que é um vídeo bom também, para que elas possam assistir. Bora! Microfone auricular. O microfone auricular ele é indicado para quando você vai precisar das suas mãos. Então você coloca o microfone aqui e daí você está com as mãos livres para que você possa falar e gesticular. Eu, como sou mágico, muitas vezes eu faço mágica no meio das minhas apresentações. Então é importante eu estar com as mãos livres, porque eu consigo fazer mágica, eu consigo entrevistar uma pessoa que está no palco, então eu consigo fazer o que eu preciso. Então isso é muito bom. Qual é o cuidado que você deve tomar com um microfone auricular? Como ele fica do ladinho da sua boca e você não tem como tirar e controlar, não o tempo todo pelo menos, então se você ficar ofegante, por exemplo, na minha primeira palestra, eu estava num curso e eu tive a oportunidade de dar uma palestra de uns 20 minutos. Só que eu entrei com uma música animada, eu entrei pulando, batendo na mão das pessoas, muito feliz. Foi muito legal a entrada, só que o problema é que depois eu passei os próximos minutos falando e cansado. E isso é muito prejudicial, é horrível para quem está ouvindo, é muito cansativo. Então toma cuidado para você não usar o microfone auricular em algum momento que você vai ficar cansado ou você vai ficar cansado, porque isso atrapalha bastante. Quando você for usar o microfone auricular, é mais importante que você regule ele do que quando você vai usar o microfone bastão. Porque o microfone bastão você consegue afastar mais, aproximar mais. Agora, esse microfone auricular, você vai achar um local aqui e vai ficar aqui e você vai estar falando ou fazendo alguma coisa, normalmente. Então, você precisa regular ele bem certinho. Entenda que normalmente ele precisa ficar bem próximo à boca. Claro, depende da qualidade, depende de vários fatores, mas normalmente muito próximo à sua boca. Ele não pode ficar longe, para baixo, tem que ficar bem pertinho da sua boca, que daí ele funciona perfeitamente. Um último detalhe que eu vou dar para você é o seguinte: se você optar por escolher um microfone auricular, você precisa ter confiança na sua linguagem corporal. Ou seja, você não tem uma desculpa de ficar com algo na mão e gesticular somente com uma mão. Você precisa usar, obviamente, as duas mãos para você gesticular. E aí, isso pode ser bom, mas também pode ser muito ruim se você não tem uma clareza, se você não tem o que fazer com essas suas mãos. Então toma cuidado, se você não tiver experiência ou se você tiver insegurança, prefira usar um microfone bastão, porque daí você vai gesticular somente com uma mão. Na minha percepção, isso é mais fácil. E por fim, microfone lapela.
A primeira coisa que eu vou te falar, por que que você usa esse microfone na sua mão? Se você quer usar o microfone na mão, você usa um microfone bastão. Eu não sei se é o seu caso, não sei se você usa microfone, provavelmente sim, que você está nesse vídeo, mas não faz sentido na minha cabeça usar um microfone lapela sem ser na lapela. Ele é feito para ficar aqui, ele é feito na verdade para ser invisível, mais que os outros. Ele não serve para você ficar com ele na mão. Eu acredito que essa moda surgiu pelo motivo de ser difícil gesticular, usar as mãos para alguma coisa. Então é uma boa desculpa ficar com isso aqui na mão, que a pessoa não sabe o que faz e ela fica com esse microfone na mão. Não sei. O que eu recomendo? Usa de fato na lapela ou usa na gravata, se for o caso, se você usar. Você pode usar em outros locais. Eu não gosto muito da ideia de usar em cima, no boné, umas coisas absurdas assim. É que depende para que você vai usar o seu microfone. Se você for fazer comédia, contar história, se você tiver um personagem, tudo bem, casa. Agora, se você for dar uma palestra, fazer uma apresentação, algo mais sério, que você precisa transmitir uma imagem de poder, de autoridade, se você é um especialista em alguma coisa, não faz muito sentido, faz sentido você usar o microfone da maneira como ele foi feito. Então, na sua lapela. Agora, a dica que eu te dou é, você precisa testar a qualidade do microfone. Por quê? Pode ser que você tenha que usar mais para cima e pode ser que você tenha que usar mais para baixo. Ou um pouco mais para o lado, sei lá, depende da qualidade do microfone. Então é sempre bom alguém poder te ajudar e te auxiliar. Esse microfone ele é muito bom para usar com um celular, quando você está filmando, é muito mais prático, porque não precisa de uma mesa de som, mas também ele é bem prático para você fazer vídeos, enfim, fazer algumas outras coisas. Por isso que é importante que alguém possa ajudar você, ele faz um videozinho, filma, olha, verifica o áudio, e eu recomendo que você faça isso. Quando você for gravar seus vídeos usando um microfone lapela, você faça um vídeo primeiro, verifica a conexão, se está tudo certinho, verifica se ele está funcionando e se o áudio está bom. E aí sim você faz o seu vídeo. Então tá aí o vídeo de tudo que você precisa saber sobre microfone. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou muito bem explicada para você, comenta aqui embaixo. Se tem alguma dica que você tem que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo também. E se você quiser aprender tudo sobre oratória, eu tô para lançar um curso agora. Não foi lançado ainda. Se você está vendo no momento que eu postei esse vídeo, ele não foi lançado ainda. Se eu já postei, o link vai estar aqui embaixo. Curso de oratória, alguma coisa assim, vai estar aqui embaixo. Se não, você pode me seguir no Instagram, que por lá eu vou anunciar quando vai ser exatamente o lançamento desse curso, que vai acontecer logo logo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!